O letrista Nas Fayad Shaul, ou Nas Shaul, como nós o conhecemos. E esse livro dele tem inclusive autógrafo. Ao Arthur Rezende, por tudo que já fez pela música e pela cultura. Meus 50 anos de canções. Goiânia, 12 de junho de 2025. Nas Shaul. Muito bem, muito obrigado e seja bem-vindo, professor. Obrigado, é um prazer estar de volta aqui ao programa Aplauso e sempre é muito bom conversar com você e, como diria aqui em Goiás, passando manta. Passando manta, olha só. E tem umas coisas boas de Goiás, né? É bom demais, dá conta. A gente tem uma riqueza histórica, idiomática também, né? Muito boa. E a gente mistura muito com os mineiros, né? Muito com os mineiros. Um pouco com as bandeiras paulistas, um idioma indígena muito forte ainda, em nome de cidades, de locais, né? E uma tradição escravocrata diminuta, porque quando Goiás, a Lei Áurea saiu, Goiás tinha, junto com Tocantins ainda, pouco menos de 4.000 escravos. Então, a gente acabou não tendo uma influência tão forte africana quanto teve lusitana, quanto teve indígena. Outros estados, né? Então, reflete muito na música, inclusive, né? Sim. Porque você não tem um samba tão arraigado quanto tem no Rio, quanto tem na Bahia, né? Você não tem... O molejo africano. Não tem. Até o carnaval mesmo é mais resumido, né? Então nós ficamos muito nesse viés da música lusitana, nas modinhas de Vila Boa, de Perinópolis, né? Fomos um pouco mais para esse lado cultural, artístico e histórico. Vocês viram, né, gente? 2 minutinhos de prosa e já aprendemos muito. Esse é o professor Nas Shaul. Nasser Shaul. Muito bem. E por falar nisso, e outras... O senhor é de Goiás mesmo? Eu sou de Catalão. Catalão e vivi uma vida muito ampla pelo interior de Goiás. Meu pai era juiz, então a gente, de 4 em 4 anos, de 5 em 5, era transferido. Então morei em Cristalina, na época Áurea do Cristal, Corumbaíba, depois fomos para Rio Verde, e daí eu saí para completar os estudos em Brasília. Meu pai aposentou, veio para Goiânia e eu, em 1975, vim para cá. 75? Onde eu comecei essa viagem pela música também. Sim, viajante, viajou. Bom, professor Shaul, que beleza, né? Catalão é um poço de cultura, né? Catalão é considerado Atenas de Goiás, né? Atenas de Goiás. Com muita produção artístico-cultural e nomes relevantes, né, na cultura goiana. Na própria Academia Goiana de Cultura, onde eu faço parte. Geraldo Coelho Vaz? Geraldo Coelho Vaz. É o primeiro que eu lembro. Maria do Rosário Casimiro. Maria do Rosário Casimiro. E eu formamos a tríade catalana. Usa-se muita arma lá ainda ou mataram todos? Não. Eu escrevi com o Juarez Barbosa e o padre Luiz Palacim um livro chamado História Política de Catalão. Sim. Né? E quando começamos a pesquisa, o Palacim achava que a criminalidade em Catalão tinha sido muito parecida com o resto de Goiás, que tinha tido, era muita mídia e tal. Quando nós chegamos na metade da pesquisa, ele virou para mim e falou assim: ui, amigo, foi muito pior. Então, teve uma época bem significativa, né, de violência. A divisa com Minas facilitava muito a passagem de crimes e criminosos, né, de um lado para outro, muita celeuma, muita crise política. Mas hoje hoje paz. Não, hoje Catalão é um polo industrial, né? É paz, é verdade. Bom, Shaul, o maior letrista da música feita em Goiás. Quem escreveu isso? Yuri Godinho, exageradamente. O Yuri Godinho, nosso amigo. Não, ele é um reconhecedor. Claro. Assina embaixo. Obrigado. Viu? Vamos falar sobre o seu livro, Vamos lá. O Letrista. Nós nos conhecemos
na época dos festivais. Os grandes festivais. E o Comunicação foi um festival que fez história em Goiás, abriu portas e janelas, e vários artistas nossos foram revelados naquela época. Perfeito. E você foi parceiro de vários. Estão todos aí, né? Todos que surgiram aí nessa época dos festivais, eu considero, e falo isso ao vivo e a cores, Sim. você é um patrono dessa musicalidade goiana, né? Mazinho, né? Essa turma toda que incentivou os festivais e que dinamizou, pela própria história da época, que esses compositores se destacassem, que mostrassem seus trabalhos. Eu me lembro que quando eu cheguei há 50 anos atrás, não tinha quase nada gravado, né? E que eu saía gravando fitas para poder ouvir as músicas, e logo depois vieram Sim. os festivais, vieram os discos dos festivais, né? E projetou essa turma toda de uma forma direta, e eles depois partiram para a produção independente, e muitos deles se destacaram e estão aí até hoje. Vamos citar alguns? Claro, João Caetano, Marcelo Barra, Fernando Perillo, Écio Duarte, Bororó, né? Silvinho Barbosa, de saudosa memória, José Eduardo Moraes, de saudosa memória, Cezinha Canedo, também, de saudosa memória. Então, é uma turma que, Genésio Juraildes, então todos eles são meus parceiros nesses 50 anos, e esse livro contempla, porque eu conto a história da música na minha vida, desde pequeno, como que eu fui tendo influências, até 1975, quando eu chego em Goiânia e me torno parceiro, pela primeira vez, Fernando Perillo. E aí eu começo a conhecer Gustavo Veiga, tantos outros compositores, e me torno parceiros de todos eles. Então, eu conto as histórias de cada letra. E tem um QR Code no livro que você pode ver a letra, ouvir a história dela e acessar pelo QR Code a música pelo Spotify. Ah, muito bem. É uma riqueza, é um ganho. Bom, e você falou no Fernando Perillo, Sim. O Fernandinho, grande amigo nosso também, já esteve aqui no Aplauso algumas vezes. Fernandinho, se você estivesse aqui, ia ter que cantar uma música sua com o Chaú, hein? O letrista. Eu e Fernando temos 110 canções nesses 50 anos. Fernando foi meu primeiro parceiro, é o parceiro com quem eu mais tenho composições e trabalhamos juntos até hoje na música. A mais famosa delas. Outro Lado da Lua. Outro Lado da Lua. Outro Lado da Lua. É uma música muito linda. Por mais que a vida não seja o que a gente quer, por mais que eu sinta a saudade que é sua, que o sol me negue o outro lado da lua, você não sabe que o seu amor me deixou noutra dimensão. Te vejo inteira em metade das coisas. Bom, que beleza, né, gente? Aí, Fernandinho, grande abraço. Bom, vamos falar sobre o seu livro, O Letrista. O lançamento foi... O lançamento foi no dia 23 de maio, no Tribunal Regional Eleitoral, que está vivendo uma experiência de inovação e de incentivação à cultura muito forte. Olha que né? bom, hein? E cujo presidente é uma pessoa totalmente ligada, né, à área cultural, com muita atividade, o desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, e com Luiz Cláudio Veiga Braga. Veiga Braga, com todas as raízes ilaboenses, né? Sim. Não podia ser diferente. E então o tribunal patrocinou esse lançamento, juntamente com a Cânone, né, do Iro Godin, que fez o livro, e foi uma noite muito bonita, porque pela primeira vez é o meu 12º livro, mas eu nunca lancei um livro dessa forma. Primeiro, um paralelo da minha vida, que são as canções, né? A história da minha vida com a música. Depois eu convidei meus parceiros, alguns não puderam ir porque tinham shows na data e tal, mas tivemos lá Cláudia Vieira, Fernando Perillo, Marcelo Barra, Écio Duarte, Gustavo Veiga, que abrilhantaram a música. Sim. Então eu contava a história de cada uma das 3, 4 músicas com cada um, e eles então mostravam ao público, estava lotado. Foi espetacular. E depois tivemos um show. Um grande coquetel com a banda
de jazz da polícia, do Corpo de Bombeiros, muito bonito, no E saguão. por que você não me convidou? Eu convidei pelo jornal, Arthur. O Popular deu página inteira, né? Foi. E eu convidei por WhatsApp todo mundo que está na minha agenda, inclusive Não, você. eu sei. Brincadeira. Né? Realmente eu não pude comparecer. Lamentei profundamente, porque realmente foi uma noite espetacular. Nós estamos lançando aqui. E o desembargador, você vai ser portador de um convite nosso para ele vir ao programa e falarmos sobre cultura. Perfeito. Nós estamos fazendo agora uma parceria com o SESC e o TRE chamado Palavras que Conectam. A curadoria minha de Lisandro Nogueira, e nós estamos trazendo 6 palestras de nível nacional, né, começando sobre a inteligência artificial com Celso Camilo, a psicanalista Luciane Godoy depois vem um quarteto nacional. Vem Christian Dunker, vem Mary Del Priori, Monja Cohen e Philippe Pondé. Então, uma vez por mês, nós estamos realizando às 16 horas, as quartas e sextas-feiras do TRE. Então, vai ser muito legal você trazer o Isso vai começar quando? Começa dia 27 agora, desse mês. Deste mês? Com uma temática muito legal, que é tudo o que você queria saber sobre inteligência artificial e ninguém nunca te contou. Olha! Celso Camilo, professor da Universidade Federal de Goiás, colega nosso lá. Muito bem, professor Nas Chaú, o letrista, que acaba de lançar este livro com sucesso. E capa da Mauri Menezes? A capa... foto, a Mauri Menezes. Desenho Eu ia te perguntar, essa foto aqui... Ela é de um presente que a Mauri me deu desenho. através do Conselho Estadual de Cultura em 1999. Olha! Né? E eu aproveitei então, porque todos os meus livros têm capas. Né? Eu tenho capa da Ana Maria Pacheco, do Ciron, do Rus, nos lançamentos dos meus livros, que eu acho que são fantásticos. E aqui... essa da Mauri, e ele brincou comigo que ele me viu no futuro, que agora que eu estou ficando parecido. Não, é porque você aqui está de cabelos pretos. Ainda. Ainda, exatamente. O grande Amauri, professor Amauri, também gosto muito. Bom, então, muito obrigado, Arthur, professor Chaú. Eu que agradeço, estar de volta ao aplauso. E é sempre uma honra muito grande poder estar dividindo essa musicalidade goiana, né, com alguém que incentivou tanto, que criou tanto, que fez tanto por ela. Então, eu fico muito agradecido duplamente. Muito obrigado, valeu. O programa Aplausos é isso aí. Entretenimento com informação. Fechando.